A Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 32. Este é o livro da genealogia de Adão. Então, estamos lendo o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E também é o primeiro livro do Pentateuco, dos 5 livros que Moisés escreveu. A genealogia é muito importante, porque mostra a descendência, mostra os descendentes, mostra como que aquela família se desenvolveu, prosperou, se multiplicou. Então, este capítulo, para muitos, é só aquele que gerou, que não sei o quê. Se tu quer fazer um estudo profundo da genealogia, tu precisa ver o significado dos nomes. Tu precisa entender por que Deus, ao longo da Bíblia, coloca genealogias. Nós sabemos que a genealogia de Jesus é uma das mais importantes, porque a gente vê todos até chegar em Jesus. Então aqui a gente tem a genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Então o que acontece? Nós já estudamos, nós já lemos que o Criador dos céus e da terra é Deus. Que quem criou o homem foi Deus. Que quem criou os animais foi Deus. Que Deus criou a mulher a partir da costela do homem. Que Deus criava os ambientes e povoava, colocava os habitantes. E aqui está deixando bem claro que o homem, o ser humano, foi criado à semelhança de Deus, que foi Deus que fez o homem. Se nós cremos na Bíblia, se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós devemos crer que fomos criados à semelhança de Deus. 2. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Então olha que lindo e que interessante. No dia em que foram criados, eles já eram humanos. Eles não precisaram evoluir, se transformar em outra coisa para depois de muito tempo serem humanos. Não. Tá bem claro aqui na palavra de Deus. Deus os criou, homem e mulher. O que significa criou homem e criou mulher? Que o homem, ele tem características biológicas, naturais, orgânicas, específicas, dadas por Deus para ser do sexo masculino. Que a mulher foi criada por Deus com características biológicas, orgânicas, naturais, específicas, dadas por Deus, feitas por Deus. Que o homem e a mulher são seres humanos, mas que há características peculiares do homem e há características peculiares da mulher. Deus, na sua infinita sabedoria, ele criou o homem de um jeito e criou a mulher de outro jeito, para que ambos pudessem se completar, porque a mulher foi criada para ajudar, auxiliar o homem naquilo que Deus viu que não era bom. Então, a mulher tem este papel, esta função, esta tarefa, essa missão, esse propósito, essa finalidade, esse chamado de ajudar o homem, de fazer com que o homem
atinja os objetivos para os quais Deus o criou. A mulher ajuda, a mulher auxilia. Os abençoou. Então, o homem é abençoado por ser homem e a mulher é abençoada por ser mulher. Quando tu entende que Deus te criou mulher, é uma bênção. Quando tu entende que Deus te criou homem, isso é uma bênção. Tu recebeu a bênção do Deus Criador. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Então nós, homens e mulheres de Deus, nós somos criacionistas. Nós cremos na criação de Deus. Quando as pessoas dizem assim, ai, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nós cremos na Bíblia e a Bíblia diz que Deus criou os animais, Deus criou as aves e que cada um teria que crescer e multiplicar e ser fecundo. Criou as árvores, cada uma de acordo com a sua espécie e com o seu fruto. Então, para nós não há dúvidas, não há questionamentos, há fé. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que Deus criou o homem e a mulher. Ele criou o homem, homem, e criou mulher, mulher, e os abençoou. E a bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor é que faz prosperar. A bênção do Senhor não causa desgosto, não acrescenta dores. Então, se tu é homem, seja homem e viva como homem e pense como homem. Se tu é mulher, viva como mulher. Pense como mulher, seja mulher, porque assim tu vai estar fazendo a vontade de Deus. E nós não podemos ignorar ser humano. Nós somos humanos, nós somos da espécie humana, a semelhança de Deus. Deus falou com os animais de uma forma e Deus falou com os seres humanos de outra forma. Nós vimos os capítulos anteriores, nós lemos e estudamos. O que Deus queria era que houvesse harmonia, amor, respeito, paz no jardim. Cada um fazendo aquilo que Deus tinha determinado. Então, nós somos seres humanos. Nós somos da espécie humana. E isso aconteceu desde o momento em que fomos criados. Fomos criados perfeitos, abençoados, completos. Mas o pecado estava à porta, né? E aí fomos em Adão, em Eva, expulsos do jardim. 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Enos, a gente viu no outro capítulo, foi o tempo em que se começou a invocar o nome do Senhor. E a tradução de Enos também é homem. Seria um recomeçar, né? Uma continuidade. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu.
Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalael. Depois que gerou Maalael, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Então eles estavam cumprindo a ordem de Deus. Crescei e multiplicai, sede fecundos e multiplicai, enchei e povoai a terra. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Metusalém, eu fui pesquisar, o significado é homem de dardo ou homem do dardo. O que quer dizer isso? Que vai longe, uma flecha que é lançada. O que é um dardo? Tu não fica com o dardo, tu lança, tu joga ele para longe, como uma flecha lançado para fora. Então, Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Nós sabemos que a intimidade de Deus é para aqueles que o conhecem, para aqueles que invocam o seu nome, para aqueles que amam a sua presença. E Enoque andou com Deus. Tu observa que no 22 diz, Enoque andou com Deus. E aí no 24, Enoque andou com Deus. Isso quer dizer que ele perseverou em andar com Deus. Ele se agradava de andar com Deus, de estar com Deus, de estar na presença de Deus. E porque ele andou com Deus, ele não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque, nós vimos no capítulo anterior, inventou de ter 2 esposas. Ele não estava satisfeito com uma esposa, com uma mulher. Então ele tomou para si 2 esposas. Aí eu fui pesquisar Lameque. Lameque é jovem, forte. Aí faz todo sentido, né? Ele era forte, jovem, vigoroso e queria 2 esposas. Então, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque, a gente viu ali, né? Os descendentes. Agora a gente está vendo que ele gerou Noé. E o significado do nome Noé é repouso, descanso, consolo. Exatamente como está sendo explicado aqui. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos,
nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Então, essa genealogia de Adão, todos descendem de Adão, né? Nós descendemos de Adão. Temos um resumo aqui muito interessante, que destaca o nome dos homens, né? Dos pais, e quando que ele teve seus filhos. Então, a genealogia, ela simbolizava, ela significava a continuidade daquela família, daquele nome. Então, o pai, quando que aquele homem se tornou pai? E depois, quando ele morreu. Então, olha só, Adão tinha 130 anos quando se tornou pai e morreu aos 930. Sete tinha 105 anos quando se tornou pai e morreu com 912. Enoque tinha 90 anos quando foi pai e morreu com 905. Cainã tinha 70 anos quando foi pai e morreu com 910. Maalalel foi pai aos 65 anos e morreu com 895. Jared tinha 162 anos quando foi pai e morreu com 962. Enoque, outro Enoque, tinha 65 anos quando foi pai e morreu com 365 anos. Metusalém tinha 187 anos quando foi pai e morreu com 969 anos. Lameque tinha 182 anos quando foi pai e morreu com 777 anos. Noé tinha 500 anos quando foi pai e morreu com 950. Sem tinha 100 anos quando foi pai e morreu com 600 anos. Arfaxade tinha 35 anos, olha que diferença, quando foi pai e morreu com 438 anos. Saalá tinha 30 anos quando foi pai e morreu com 433. Eber tinha 34 anos quando foi pai e morreu com 464 anos. Peleg tinha 30 anos quando foi pai e morreu com 239. Vocês estão vendo a variação? Reu tinha 32 anos quando foi pai e morreu com 239 anos. Serug tinha 30 anos quando foi pai e morreu com 230. Naor tinha 29 anos quando foi pai e 148 anos quando morreu. E Terá, que é o pai de Abraão, né? Tinha 70 anos quando foi pai e morreu aos 205. Então, eu achei interessante ler isso aqui para vocês, porque toda a genealogia faz um sentido, principalmente em Gênesis, porque a gente está vendo como que as coisas começam, como que é a origem de todas as coisas. Então, tu fica analisando a vida das pessoas,
no caso dos homens, o seu comportamento. Por que que uns morriam mais cedo? Por que que outros morrem mais tarde? Por que que uns tiveram tantos filhos e outros tão pouco? Ou nenhum, né? A gente está vendo que Deus se interessa pela família. O maior objetivo das genealogias é tu entender que a humanidade permanece fecundando, multiplicando, crescendo, nascendo, porque Deus permite, porque Deus quer. Uma pessoa não nasce sem que Deus queira, e uma pessoa não morre sem que Deus permita. O nosso tempo, os nossos dias, a nossa existência, a nossa vida, ela está escrita, ela está determinada por Deus. E Deus planejou, colocou a eternidade no coração do homem. Mas o pecado nos roubou. O pecado nos trouxe a morte, nos trouxe a violência, a doença, a maldade, a impiedade. O pecado, ele é esse vírus, esse gene maldito que nos leva à morte. Mas quando encontramos o Senhor Jesus, quando recebemos o Salvador, quando podemos nascer de novo, ser recriado, nos tornarmos novas criaturas em Cristo, nós não morreremos mais a morte eterna. Nós encontramos a vida, a árvore da vida. Nós conseguimos ser libertos do peso do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado, da culpa do pecado, dessa maldição que desde Adão nos persegue. Então, o capítulo 5 de Gênesis fala da genealogia dos descendentes de Adão. Se tu gostou deste vídeo, eu te convido a curtir o vídeo. Se tu ficou com alguma curiosidade, tem alguma pergunta ou quer fazer um comentário, escreve. O YouTube aumenta o alcance do vídeo quando ele tem comentários e curtidas. E se tu puder compartilhar e se inscrever, eu te agradeço.